Olá, está no ar mais um TV Câmara. Veja agora na íntegra a sessão do dia 27 de outubro de 2011. Senhoras e senhores, muito boa tarde a todos. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta 26ª reunião da 6ª sessão ordinária. Daremos início à nossa hora livre, 10 vereadores inscritos, com um tempo de 6 minutos para cada vereador. Iniciando o vereador Jorge Carvalho, Vossa Excelência, vereador, dispõe de 6 minutos. Vereadores, senhor presidente, senhores vereadores, inicio meu pronunciamento dessa tarde parabenizando o prefeito Emerval Barbosa Moreira Neto pelo envio a esta casa do projeto que estabelece o plano de cargos e salários do pessoal de apoio da Secretaria de Educação do município de Nova Friburgo. A antiga reivindicação da categoria. Cumpre o prefeito mais uma promessa, mais um compromisso assumido com o servidor público, especificamente nessa data, véspera do dia do funcionário público municipal. O projeto chega a esta casa com todo o impacto financeiro, com toda a estrutura de organização elaborada com apoio do sindicato dos profissionais de educação e que eu espero colocar em votação ainda na próxima semana, se possível for. Pedir à Comissão de Justiça que dê o parecer, faça a análise daquilo que os profissionais solicitaram ao prefeito e que ele encaminha para essa casa, mais uma vez, reestruturando o quadro funcional da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, que foi demolido pela administração passada, a partir da nulidade do concurso de 99, a partir da contratação da famigerada Nitcop, desestruturando todo um processo que vinha ao longo dos anos e que agora está sendo remontado. Destaco também a nota oficial do Sindicato dos Servidores Municipais, publicada no jornal A Voz da Serra, no dia de ontem, agradecendo o prefeito pela atenção que vem dando ao quadro funcional do município de Nova Friburgo, especificamente a solução do concurso público de 99, anulado por picuinhas políticas. Então, nesse momento em que estamos na proximidade do dia do servidor público municipal, eu faço esses 2 registros e também presto as minhas homenagens ao prefeito pela atuação que vem tendo junto ao servidor público municipal tão aviltado ao longo da última década. Ainda dentro desse diapasão, concluímos hoje pela manhã a última audiência pública relativa ao projeto que tramita nessa casa da migração do servidor concursado seletista para o quadro estatutário. Encerramos hoje pela manhã no auditório da Secretaria de Educação, no Centro Administrativo Prefeito César Guine, antigo prédio da Oi, onde foram acatadas as solicitações e as sugestões dos servidores municipais, com a presença do CEP, com a presença do Sindicato dos Servidores, com a presença da Associação dos Servidores Municipais e, de posse dessas alterações, que foram entregues ao secretário de Administração para que o cálculo atuarial seja efetuado em cima dessas modificações sugeridas
pelos servidores interessados na questão da migração do regime seletista para o regime estatutário. São essas as colocações que faço com relação aos servidores municipais. Vou mudando aqui de tema, anuncio o início da dragagem do Córrego Dantas, em Conselheiro Paulino, especificamente no Prado. Máquinas estão trabalhando na direção do Prado para o Jardim Califórnia, iniciaram na última terça-feira, e quero aqui fazer o registro especial e parabenizar a empresa Siltur pelo excelente serviço que pelos excelentes serviços que vem realizando em Conselheiro Paulino. Já chegando com asfalto RJ 148, a Praça Lafayette Bravo Filho, asfalto esse que irá descer pela João Alberto Quinuste até o posto Esso e virá pela Albertino Quadro Gama e pela José Ernesto Quinuste até a ponte do Prado, que fica sobre o Córrego Dantas. Então, todas essas vias serão devidamente asfaltadas, dando uma nova urbanização ao centro de Conselheiro Paulino. Mas quero parabenizar a empresa pelo excelente serviço que vem fazendo no desaterro do campo do Nova Friburgo Futebol Clube. Um minuto, vereador. Máquinas e caminhões começam, vereador Manuel, a trabalhar a partir das 5 horas da manhã. E é um trabalho com um equipamento de primeira, com carros que saem daquele trecho lonados. Os carros não saem sem lonas, não espalham detritos pelas ruas. Lógico que alguma coisa cai, mas há sempre os carros-pipas atuando para que não tenhamos a proliferação de poeiras. E aquele aterro era uma preocupação dos moradores da região. E nós tivemos que acionar o governo do Estado judicialmente para que aquela obra fosse retomada. E foi retomada com muita qualidade, com muita eficiência, com o dinamismo que vem encantando a todos que ali moram, que por ali passam, que por ali acompanham. Então fica aqui a homenagem que presto a essa empresa genuinamente friburguense, que realiza um excelente trabalho no distrito de Conselheiro Paulino. E fica também o registro de agradecimento ao subsecretário da recuperação da região serrana, Afonso Monerá, que não mediu esforços no sentido de retomar aquele trabalho que já era para estar concluído. O trabalho já era para estar concluído, não fosse a interrupção provocada por fatores extra vida pública, fatores que não cabe aqui nesse momento ficar valorizando. Encerro, senhor presidente, prestando homenagem a todos os servidores públicos municipais pelo seu dia amanhã. Aqueles que, ao longo de suas vidas, dedicam o seu trabalho, o seu empenho, o seu carinho para atender a população de Nova Friburgo. Extensivo aos servidores da Câmara Municipal, aos servidores do Estado, aos servidores do Governo Federal e aos servidores municipais, sempre presentes e solícitos. Parabéns pelo dia 28 de outubro e que tenhamos, daqui para frente, principalmente os servidores municipais, a continuidade da recuperação salarial de cada categoria e a valorização dos senhores que são essenciais no desenvolvimento e na prestação de serviço de Nova Friburgo. Concluo o meu pronunciamento. Após o vereador Jorge Carvalho, vereador Manuel Martins, Vossa Excelência dispõe de 6 minutos. Esse aqui é meu ou seu? Aqui, toma esse. Já risquei. Também já risquei para você não ler.
Senhor presidente, meus caros colegas vereadores, senhoras e senhores que nos assistem, eu venho a essa tribuna hoje levar conhecimento dos meus amigos, dos meus eleitores, as pessoas que tanto confiou em Manuel do Pote, que por força política eu tive que me desligar do partido do qual fui eleito e fui para o PSD. Eu recebia tantas e tantas conversas de que eu ia ser expulso, que eles já não aceitavam eu mais como membro daquela sigla. Não posso aqui falar o nome da sigla, porque eu estou proibido pelo deputado federal de Friburgo de não falar o nome da sigla no qual eu fui eleito. Uma coisa que me chateia bastante também foi a executiva do partido não aceitar o meu filho como pré-candidato naquela sigla. A gente teve que caminhar por outro lado. Quero agradecer todos os partidos políticos de Friburgo que me convidaram meu filho, mas nós achamos por bem ir para o PSD, do deputado Rogério Cabral, um deputado sério, um deputado honesto, cumpridor do seu dever. E a gente lamenta muito porque eu defendia tanto as siglas onde a gente era eleito, e nesse último mandato eu não pude mais falar da sigla no qual eu fui eleito. Mas isso é coisa passageira, a gente tem que aceitar, e quero parabenizar e agradecer o deputado federal Alexandre Cardoso, hoje subsecretário do Governo do Estado, que me ligou, me parabenizando a minha saída do qual eu fui eleito para o PSD, me dando desejando toda a felicidade. Então, fica aqui o meu agradecimento ao deputado federal Alexandre Cardoso, hoje secretário de Ciência e Tecnologia. Dizer, meu nobre vereador Jorge Carvalho, que realmente a Ciutu é uma empresa de Friburgo que a gente tem que tirar o chapéu para eles. Eu sou um vereador, com todo respeito aos meus colegas, mas eu levanto cedo e por volta de antes das 6 horas, os carros já começam a descarregar lá onde está sendo colocado aquele entulho, lá no 3º distrito. Antes das 6 horas da manhã, os carros começam a chegar. Cumpridor do seu dever. O asfalto que eles fizeram lá no 3º distrito, a gente fica agradecido do fundo do coração à empresa Ciutu, ao governo do estado, que não mediu esforço para asfaltar praticamente foi asfaltado e reasfaltado a estrada de Ceasa a São Lourenço, Barracão dos Mendes de Alto de Vieira, asfalto novo, todo com as faixas marcadas. Enfim, se os senhores forem dar um passeio no 3º distrito, vai ficar maravilhado com a pista de asfalto que lá tem. Um desejo da população do 3º distrito, da área rural principalmente, o asfalto que liga Barracão dos Mendes de Alto de Vieira, que beneficia toda aquela região de Salinas, São Lourenço, Santa Cruz, aquela região toda ali, os produtores rurais que aí ao Rio de Janeiro, por levar os seus produtos, tinha que manobrar, vir cá embaixo em Conquista para caminhar o seu destino para o Rio de Janeiro. Então, fica aqui o nosso agradecimento, o agradecimento a Ciutu, mais uma vez, pelo relevante trabalho que vem fazendo na retirada dos entulhos ali, que a gente sabia que aquilo estava perturbando os moradores de Conselheiro. Lá no 3º distrito não está afetando ninguém, nenhum morador. E queria também deixar aqui o meu agradecimento, mais uma vez, ao subsecretário Afonso Munerá, pela dedicação e o carinho que vem dando a esse nobre vereador. A dragagem do rio, que corta de São Lourenço, passa para o 3º distrito e sai aqui na Doutora. O rio foi todo soreado e agora está sendo reaberto. Era um desejo daquela população, a gente estava aflito, porque se a chuva viesse, a gente ia ter muitas casas alagadas de novo, mas graças ao trabalho
do governo do Estado e do subsecretário Afonso Minerá, está sendo concluído aquela limpeza que a gente tanto desejava e a gente tanto sonhava com ela. Queria também, senhor presidente, senhores vereadores, parabenizar mais uma vez o deputado Rogério Cabral, que me convidou para que eu fosse para o PSD, e lá estamos, tanto eu como meu filho, que eu acho que aonde vai a corda tem que ir a caçamba. Eu não estou deixando a vida pública, estou apenas não concorrendo às próximas eleições, mas vou continuar sempre com o meu trabalho, atendendo as pessoas que mais necessitam e fazendo o que eu posso para a nossa comunidade. Com todo prazer, vereador Marco Medeiros. O vereador, na frente, como pré-candidato a prefeito, eu convido Vossa Excelência para ser meu candidato a vice. Eu tenho certeza que ele vai contribuir bastante com a vida pública e vai continuar colocando a sua experiência em função do povo mais humilde dessa cidade. Então, se nesse momento Vossa Excelência pensa, pelo menos por um determinado tempo, tentar pendurar a chuteira, não pendura que não está na hora, não. Vamos trabalhar. O senhor ainda tem muito para contribuir com a vida pública do município. Com certeza, vereador. Eu fico honrado em o seu convite, mas a gente tem uma coisa a pensar, mas eu acho que eu não estou parado, eu vou continuar trabalhando, fazendo o meu trabalho, ajudando as pessoas que mais necessitam, e assim a gente vai tocando o barco para frente. Mas eu agradeço o convite. Concluindo, senhor presidente, muito obrigado pela sua atenção. Obrigado. Vereador Marcos Medeiros, Vossa Excelência dispõe de 6 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, temos hoje, em nossa assistência, uma pessoa que é fruto do amor de um líder da cidade de Nova Friburgo. Todas as atitudes que a gente toma na vida, seja ela qual for, sempre tem perdas e tem ganhos. Mas, por outro lado, dependendo do foco de cada um valoriza mais aquilo que tem de bom, ou cada um valoriza mais aquilo que, às vezes, tem de ruim, entre aspas, e que seja conveniente à sua vontade. Mas o mais importante que existe no mundo, com relação à minha concepção, é que você não pode passar despercebido em nossa comunidade, em nosso município, em nosso estado, em nosso país e no mundo. Ou seja, todos nós que estamos aqui não viemos para o mundo a passeio, viemos para trabalhar, viemos para dedicar o nosso tempo, a nossa vida, a nossa vontade e, principalmente, sermos sujeitos nas ações para que possamos modificar para melhor a vida de cada cidadão da nossa cidade que necessita do nosso apoiamento. Temos o privilégio de ter tido educação, de ter tido uma boa família, de ter tido várias oportunidades que deixou o mundo para nós mais claro. E essa pessoa que se faz presente aqui hoje é filho do ex-prefeito Paulo Azevedo, Matheus que é vascaíno, Matheus que sofreu na tragédia. Toda a cidade pensou que o Matheus, infelizmente, também tivesse perdido a sua vida, conforme seu pai tragicamente aconteceu. Toda a sociedade friburguense ficou sensibilizada e hoje eu caminhei com o Matheus em alguns locais. Todo local que a gente ia, esse aqui você tem que saber quem é. Aí olha, aí perguntava se era sobrinho, conforme o vereador Jorge Carvalho. O vereador até contou uma história que foi a primeira pessoa, junto com os médicos, a ver o Matheus vir ao mundo, porque ele fez o filme do nascimento do Matheus. E as pessoas abraçavam e choravam no ombro do Matheus em função do carinho que o pai dele deixou em nossa cidade. Seja Ronaldo Calvo, seja Jorge Carvalho, seja Carlinho, que dirigiu para eles, várias senhoras na rua. Então, isso demonstra, Matheus,
que seu pai deixou um patrimônio na cidade de Nova Friburgo, que seu pai não veio para o mundo a passeio, que toda atitude que o homem ou a mulher tomar sempre tem perdas e tem ganhos, e cada um olha aquela atitude da maneira que lhe convier, principalmente na política. Eu conversando, vereador Renato Abirrâmia, com César Maia, na época eu perguntei a ele como eu faria para eleger o deputado que eu assessorava, ou seja, para eu reelegê-lo. Ele me disse o seguinte, que se eu soubesse fazer uma negociação ao atacado, de maneira com que cada eleitor sentisse que se ele votasse no deputado, que ele estaria fazendo um bom negócio para ele, não é negócio no sentido de arrecadar dinheiro, não é negócio escuso, negócio no sentido de que seria um grande representante, que estaria levando melhoramentos na saúde, na educação, no meio ambiente, no transporte, e assim sucessivamente. Para o meu município, para o Estado, com certeza ele conseguiria se eleger. E é isso que acontece, vereador Luciano. Cada eleitor faz do seu voto um negócio próprio, no bom sentido, não um negócio. Uns até vendem os seus votos, outros trocam por outros favores, mas a maioria, ainda bem, vereador Manuel Martins, vereador Isaac Demani, faz do seu voto um negócio próprio no sentido de pensar na comunidade, no sentido de que aquele vai ser o melhor candidato, que ele vai lutar pela saúde, pela educação, pela história e assim sucessivamente do nosso município. Se a gente perguntar, Matheus, 3 coisas que o Heródoto fez para o Friburgo. O pessoal fala a rodoviária, fala o viaduto, fala casas que foram feitas no governo federal na época dele. Se você perguntar, Matheus, 3 coisas que Paulo Azevedo fez para o Friburgo, as pessoas falam a via expressa, calçamento do Jardilândia, as pessoas falam das festas. Então, se você perguntar 3 coisas que a ex-prefeita Saudade Braga fez para o Friburgo em 8 anos, as pessoas só conseguem falar uma coisa, creche, que nem foi ela que fez. Quem fez foi o governo federal e ela nem comprou, ela alugou os prédios. Então, quando se falar no seu nome do seu pai, você tem que ter honra. Se nós estamos sentados aqui agora, nesse momento, agradeça a ele, porque foi ele que comprou esse prédio. Fica à vontade, vereador. Vereador, eu ratifico que as palavras que Vossa Excelência tem feito. Eu, apesar de não ter sido nenhum aliado político do ex-prefeito, que eu acho que foi até um líder nesse município, Matheus está aqui, estudou com meu cunhado, meu filho, foi um grande líder de Friburgo. Os líderes, quanto o Heródoto, quanto o Paulo Azevedo, são líderes que marcaram a sua história e vão marcar pela sua passagem na política, que foram audaciosos, empreendedores e criaram muitas lideranças. Que quando você tem um líder como esse, de coragem, empreendedores, Paulo, a nível municipal, o Heródoto, a nível estadual era Brizola, e assim vai, você cria líderes. E o Paulo realmente teve a audácia de poucos políticos têm. E o político tem que ser audacioso, tem que ir para o embate, enfrentar o adversário de frente. Essa era a vantagem que ele tinha, e porque se tornou líder. Nunca foi de fazer subterfúgio nos adversários. Foi adversário dele, e o respeitava, e fui à casa dele às vezes, depois que fui vereador, quando estava nesse plenário aqui, uma vez ele me chamou, garoto, estou te acompanhando, estou gostando de ver, é isso mesmo. Assim que era a posição do homem público. Ter palavra, posições... Conclua, por favor, vereador. Muito obrigado pela parte. Vereador, antes de concluir, um minutinho só, meio minuto. Pequena parte para o vereador Jorge Carvalho, que pediu só um... Eu dou um minuto para o meu tempo, vereador Marcos Medeiros. Passa um minuto para o meu tempo aí. Obrigado. O vereador Jorge pediu primeiro. O vereador Marcos, eu quero acompanhá-lo no raciocínio e dizer, convivi com o Paulo muito tempo, muitos anos, militamos no mesmo partido, tivemos vitórias e derrotas, mas o Paulo tinha um posicionamento que ele dizia o seguinte: na política vale a lealdade. O político que é desleal com os seus companheiros, ele é desleal com o povo. Ele não vai cumprir aquilo que prometeu o povo, porque a política é uma atividade onde você não assina documentos. As tratativas são tratativas cara a cara, são tratativas homem a homem, ser humano a ser humano. Então, vai do caráter de cada um cumprir aquilo que tratou.
E o Paulo era extremamente leal, principalmente com os seus adversários. Ganhou com Zé, governou com Zé, não é isso a frase dele? E o fato de respeitar o adversário. Ele dizia o seguinte: Conclua, não por favor. podemos tripudiar sobre os nossos adversários. Obrigado, vereador. Só rapidíssimo. Não esquecer do novo fórum das 2 rodoviárias, da CTU do Hospital Raul Sertã, tomografia computadorizada pelo SUS, da hemodiálise, da Unidade de Saúde de Conselho. Eu não posso falar tudo, porque é muita coisa que faltou, que o Dr. Paulo fez, e eu cumprimento o Matheus por isso. Para finalizar, então, Matheus, um pouco aí da honradez que seu pai teve enquanto estava na vida pública, pode ter a certeza e ter a honra de ser filho de quem você é. Para finalizar, vereador Sérgio Xavier, presidente, eu fiz hoje no expediente da denominação Alameda Paulo César Vassalo de Azevedo, a logradouro público. Aquela Alameda do Lago, presidente. Aquela Alameda do Lago, onde passa em frente à sua casa ali, que pudesse dar o nome ali de Paulo César Vassalo de Azevedo. Alameda do Lago, quer dizer, dar um nome próprio para uma pessoa que tanto contribuiu com a cidade, óbvio, até o vereador, quando foi vereador em alguns mandatos, teve a condescendência de ajudá-lo a administrar a cidade. Então, é uma proposição que eu acho que vale a pena a gente homenagear esse homem público. Obrigado. Vereador Isaac Demane. Vossa Excelência dispõe de 6 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, hoje eu gostaria de me congratular com a comunidade de Baixada Salinas, 3º Distrito. A comunidade está lá alegre, em festa, por ter recebido a atenção do poder público numa reivindicação antiga daquela comunidade, que era uma construção de uma quadra poliesportiva para atender os anseios ali daquela sociedade. Eu tive o privilégio de poder participar desse processo, conquistando, junto ao deputado federal Neilton Mulim, uma emenda parlamentar para que essa quadra poliesportiva fosse construída ali na Embaixada de Salinas, e após o comprometimento do deputado federal que atendeu o meu pedido, encaminhou a emenda ao município, o seu Tadeu Tardem, figura queridíssima daquela comunidade, pai do nosso querido amigo Disseu Tardem, que é o presidente da Associação de Produtores Rurais de Baixada Salina, Campestre, Três Picos, fez a doação de um terreno ao município para que a quadra fosse construída ali naquela localidade, e por fim o município abraçou o projeto e fez com que fez a licitação e deu andamento, deu a sua contrapartida, e hoje aquela comunidade começou-se o trabalho da construção da quadra poliesportiva da comunidade Baixada Salinas. Uma emenda parlamentar conquistada que hoje se reveste em benefício à comunidade. E estarei indo a Brasília no próximo dia 9 de novembro, estarei em reunião de trabalho, 9 e 10 de novembro em Brasília, buscando recursos para o nosso município. E agora, as necessidades são outras. Se no passado, se há 1 a 2 anos atrás, nós conquistávamos quadras, verbas para a construção de quadra, verbas para a construção de creche, escola e outros objetivos que eram necessários naquele momento, hoje, após 12 de janeiro, as necessidades do nosso município são outras, e eu estarei dando a minha contribuição como cidadão friburguense, como vereador eleito para representar a nossa população. Estarei em busca de recursos para fazermos outras obras tão necessárias hoje no nosso município. Recebi do secretário de Obras, Hélio Gonçalves Correia, uma relação de galerias de águas pluviais que são necessárias serem feitas lá no Catarcione, no bairro São Geraldo, em outras localidades que necessitam receber investimentos, e estarei levando essas reivindicações até os deputados federais que tiveram votações expressivas no nosso município, para que eles agora reconheçam a votação que tiveram aqui em Nova Friburgo e sejam úteis ao nosso município, destinando dinheiro, verbas no orçamento da União de 2012, para que essas obras tão necessárias possam ser realizadas.
Já fiz a listagem ali dos deputados federais que tiveram votações expressivas no nosso município, para que eles não se furtem da sua obrigação agora de estenderem a mão. Não estarão fazendo favor nenhum a Nova Friburgo, estarão cumprindo a sua obrigação, cumprindo a obrigação com o seu eleitorado aqui em Nova Friburgo, e que eles destinem agora no orçamento da União de 2012 verbas para atender obras tão necessárias ao nosso município. E cito algumas delas que nós poderemos conseguir sucesso em Brasília, que são a reconstrução de redes de águas pluviais, a construção de novas redes de águas pluviais, que hoje estão aí, infelizmente, entupidas. São obras subterrâneas, mas que terão que ser feitas. Às vezes as pessoas dizem, mas vamos fazer rede de água pluvial, isso não aparece, não interessa, tem que atender o interesse da comunidade. Infelizmente, nós tivemos uma prova de que as redes de águas pluviais da nossa cidade não estão bem na chuva do último dia 15 de outubro, no sábado, onde alagou todo o centro da cidade, e irá alagar muitas outras comunidades, porque infelizmente estão aí danificadas, estão entupidas, precisam receber reparos e até novo dimensionamento, galerias que precisam ser aumentadas. Nós precisamos fazer esse serviço para poder dar tranquilidade à nossa comunidade. E estarei indo, então, dia 9 de novembro, ficarei 9 e 10 de novembro em reunião de trabalho, já recebi o convite do deputado federal Neilton Mulim, estarei indo a Brasília em busca de recursos para poder ajudar o nosso município a fazer essa e tantas outras obras necessárias para a nossa comunidade. Vou cumprir minha função como vereador que sou, de estar intermediando essas emendas para que o município execute as obras tão necessárias. E outras obras de maior porte, estamos no aguardo aí do entendimento, do empenho por parte do Executivo Estadual, do Executivo Municipal e Executivo Federal, para que a nossa cidade receba as obras de contenção de encostas que tanto necessitam. É duro você ver o Maracanã receber os milhões e milhões, talvez bilhões de reais em obras, em investimentos para poder sediar a Copa do Mundo, enquanto os nossos moradores aqui em Nova Friburgo estão com as suas casas, não sabem se vai descer uma barreira, se vai derrubá-la, se não vai, esperando as chuvas chegarem para saber o que vai acontecer, enquanto o Maracanã, só para sediar a Copa do Mundo, recebe aí bilhões de reais em investimentos, e as nossas encostas, os nossos moradores que estão aqui necessitando, estão aterrorizados, não recebem as obras por parte do Estado que tanto necessitam para conter essas encostas. Isso é inadmissível, é duro de aceitar uma situação dessa, mas está acontecendo hoje no estado do Rio de Janeiro. Enquanto o Maracanã recebe bilhões de reais, Nova Friburgo precisa de milhões para fazer as suas encostas, e o dinheiro não chega aos cofres do município, não chega aos cofres do Estado para poder executar essas obras. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador professor Pierre, Vossa Excelência dispõe de 6 minutos. Senhor presidente, demais vereadores, senhoras e senhores, eu venho trazer à tona e em tela discussão nessa casa hoje sobre o concurso de 1999. Nós temos visto na publicação do órgão oficial o chamamento de várias pessoas que foram aprovadas no concurso à época. Entretanto, preocupa-me demasiadamente a situação do concurso público, que até hoje não chegou com informações claras essa Casa Legislativa ao conhecimento público. Recordo-me, no final do ano passado, que foi feito um acerto, numa esperança de que o Poder Judiciário, em Brasília, pudesse avaliar a situação. Ocorre que foram realizados requerimentos de informação sobre o concurso de 99 e até hoje não chegaram a essa casa quaisquer respostas. Existem pessoas que estão abandonando suas cidades natais, seus empregos, para virem trabalhar em Nova Friburgo mediante vínculo com contrato com o concurso 99. E a preocupação, esse recurso, esse concurso, está de fato de acordo com o Poder Judiciário? Nós abrimos a página do Supremo Tribunal, está a mesma coisa. O concurso não tem validade.
Quem está enganando quem? Não vem uma resposta. O que eu tenho é o silêncio. O que as pessoas têm é o silêncio. E o desastre vai ser muito maior para essas pessoas, se não houver essa confirmação. Concede ao parte, vereador? Se for para esclarecer a situação, com o maior prazer, vereador, já vou conceder a Vossa Excelência. Eu pedi o documento do Poder Judiciário, do Supremo, sobre o concurso 99. Não chegou nada às mãos desse vereador e dessa Casa Legislativa. Eu tenho sido procurado odiernamente por pessoas ligadas ao concurso, ainda nessa dúvida. E que dúvida cruel! Que dilema essas pessoas estão passando? Preocupa-me muito. Então, eu vou requerer e requer informações. Iria ceder a parte agora aqui o vereador Jorge Carvalho, que eu pedi o espaço de tempo para poder concluir o raciocínio. Se retirou. Eu vou conceder ao vereador Reinaldo Rodrigues, que me pediu. Vereador Pierre, eu sempre, desde o início, quando começou lá em 86, não me lembro bem a data agora, esse concurso, desde o começo, eu sempre falei, que fui diversas vezes no Tribunal de Contas, que todas as folhas do processo estavam com vícios insanáveis. Tá? Falei sempre isso aqui. Quando esse processo do concurso de 99, que o senhor Paulo Azevedo poderia ter homologado, e ele jogou a responsabilidade para cima da Câmara, pedindo para a Câmara homologar, eu, naquela ocasião, fui o único vereador que disse: a Câmara não tem poder de homologação. Bom, isso passou o tempo, veio de novo. Na última reunião que nós tivemos aqui sobre o concurso, eu repeti a mesma coisa, disse: olha, vou votar porque concurso público é a forma mais lícita de se conseguir um emprego. Ninguém está aqui contra concurso, senão os concursados poderiam pensar que nós estávamos contra o concurso. E, na verdade, nós não estamos. Apenas o concurso não foi substituído digital, está tramitando há mais de 10 anos, e naquela ocasião eu falei aqui de novo, estou votando, mas lá em Brasília ainda não foi resolvido. O que foi feito aqui foi a anulação dos atos da ex-prefeita. Anulou os atos, mas o processo continuou lá embaixo. E até agora também a gente não tem solução nenhuma. Realmente isso preocupa. Essa foi sempre a minha colocação, e você está falando muito bem. Realmente essa situação me preocupa. Os concursados não têm culpa de nada, cumpriu tudo que foi exigido, mas realmente a situação lá embaixo ainda não está definida. E é justa a colocação de Vossa Excelência, até mesmo Vossa Excelência sempre observou isso. Há que se fazer justiça. O grande problema é que não chega uma resposta clara. A Casa fez o que podia fazer para tentar ajudar. O fez. Mas havia um compromisso a posteriori, que não foi cumprido pelo jeito. Esse concurso está sendo, as pessoas estão sendo convocadas à revelia da justiça. Pergunta: está a revelia do Supremo? Onde estão as respostas? Vereador, concede a parte? Talvez o vereador tenha saído, porque eu falei, eu concedo a parte se me der a resposta. E não concedeu a resposta. Vereador, concede a parte? Com certeza, vereador, tem uma parte. Eu acompanho uma parte desse concurso 99, porque eu também militava. Um minuto, vereador. Eu vou passar até um minuto, vereador Pierre, no meu, que eu quero esclarecer isso aqui. Eu advogava aqui no município, eu fazia muita área pública, advogava em todos os municípios, e quando veio essa discussão de concurso público em 99, o ex-governo chamou e impulsou o pessoal e anulou, houve anulação do concurso. Bem, 2 erros. Primeiro, você não pode anular um concurso na forma que foi errado por decreto, um AI-5. Foi um erro fatal. Agora, o que eu não posso também, que as pessoas comecem a excluir a sua responsabilidade. Os responsáveis também pela anulação do concurso. Eu acho que o concurso foi errado. Depois, anular um concurso por decreto é mais errado ainda. Não podemos excluir isso aí, o prejudicou as pessoas.
Então, houve uma ação judicial que as pessoas foram na justiça e segurou lá com uma liminar, e houve esse embate jurídico aí durante 10, 11 anos que criou uma expectativa. Agora, quando houve aqui, o Executivo mandou um projeto de lei para essa casa aqui para ser votado, eu fui até afastado para não votar, pedi para que eu não votasse, porque eu tinha duas posições, e todo mundo sabe disso. Tinha um parecer do procurador da casa aqui dizendo, me parece, a procuradora da casa era o doutor Guilherme, se afastou porque tinha atuado no processo de anulação do concurso, mas o procurador da casa também disse que aquela lei que estava votando era inócua, e todos votaram. Também desculpe também, que vir para a tribuna fazer gracinha é muito fácil. Deveria, naquele momento, ter convocado lá o Executivo, o Judiciário, para homologar primeiro, depois votar aqui. Porque agora, o que aconteceu? A Câmara passa a ter responsabilidade, ela votou uma lei. Fizeram um discurso bonito e ninguém tomou atitude naquele momento. Então, hoje, as pessoas foram enganadas. Devia ter feito o seguinte, devia ter votado. Eu falei isso no momento, eu fui afastado porque devia ter suspendido um pouco a votação que desse um esclarecimento. Porque hoje, as pessoas estão sendo iludidas. Conclua, por favor, vereador. Se o Tribunal de Contas, e a Justiça deveria também tomar uma atitude, não ter deixado empossado, não vai estar sendo empossado. Está convocando, ninguém toma atitude nenhuma. Entendeu? É só isso que eu queria esclarecer. Só muito brevemente dizer que eu me lembre que eu não fiz gracinha nenhuma, eu votei. Votei porque o Executivo pediu que nós resolvêssemos o problema do servidor, que ele resolveria em Brasília. Essa foi a fala do Executivo. Tinha um procurador que e nós temos muita responsabilidade com o que fazemos, porque votamos respaldados pela palavra do Executivo de que resolveria o problema em Brasília. Enganou todos os servidores. Enganou todo mundo. Agora não vem querer jogar a culpa nas costas daqueles que votaram tentando solucionar o problema e acreditando que o Executivo teria palavra para resolver. Vereador, e não resolveu. Qual foi o presidente do procurador da casa? Vereador Nami, você já... Conclua, por favor, vereador. Concluindo, senhor presidente, o problema todo é que não houve cumprimento de palavra posterior pelo Executivo. Porque a condição é o seguinte, só vai poder resolver lá se a Câmara ajudar. A condição era essa. A casa fez e se esforçou. E o fez com amparo, dentro da sua competência naquele momento, mas cientes de que dependeria de uma ação no Poder Judiciário, que o Executivo se comprometeu a fazê-lo. E não fez. E não fez. E não fez. Era sobre outros temas, vereador Nami Nassif. Agora, inclusive... é de se destacar aqui essa falta de respostas que não chegam. Aqui houve debate, aqui foi debatido. Agora, onde estão as respostas do Poder Executivo? O que essa casa pode fazer, o fez, com honradez, ao lado do servidor. Agora, o Executivo, se valer agora de que não sei, os ouvidos moucos, não querendo ouvir, e pior, não querendo responder, é sério demais. Então, vidas de pessoas que estão sendo convocadas podem estar agora numa situação complicada em virtude disso, que não teve o segundo passo. Foi dado o primeiro, condicional ao segundo. Não houve cumprimento de palavra. Obrigado, senhor presidente. Vereador Nami Nassif, Vossa Excelência dispõe de 4 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores. Senhor presidente, eu tenho me preocupado muito com o município de Nova Friburgo, porque a gente sabe que... Estou preocupado muito com o município de Nova Friburgo, por quê? Porque a gente sabe que com a tragédia de agora de janeiro, 12 de janeiro, a cidade foi totalmente destruída, praticamente parte da cidade. Teve bairros que foram totalmente arrasados, encostas que estão para cair ainda, sem sustentação, casas que foram condenadas, interditadas, as pessoas que não receberam aluguel social estão retornando nessas casas. Os rios, do última jogo de sábado, a gente já tinha falado aqui, voltaram a ser assoreados. O Córrego Dantas, por exemplo, o vereador Jorge falou que começando a se assorear aqui no Prado, mas o Córrego Dantas, lá em cima, onde inicia o rio, está todo assoreado novamente, as chuvas vão começar a descer. No Vilagem, por exemplo, os bairros também foi bastante atingido, onde a área de risco ali é bem maior, inclusive pode amanhã desmoronar, fazer efeito dominó, se cair cá de cima e derrubar tudo. Se colocar um sistema de alarme ali por enquanto, não sei se está funcionando direito.
E as pessoas estão preocupadas, podemos falar também no canto do riacho, que nada foi feito, está lá abandonado. E fica esse impasse de responsabilidade do Estado com o município. E a época das chuvas estão chegando. O que eu quero dizer com isso? Que está havendo já uma queda de braço, talvez, do governo do Estado do Rio de Janeiro, do governo do Estado, do município. Quem pode mais? Porque o município não pode nada, a verdade é essa. O município não pode nada. O município não tem condições de fazer nada financeiramente, de reestruturar Friburgo e reconstruir. Mas o governo do Estado fica nesse passe, faz, não faz, e uma briga política do INEA, que libera a hora, libera as casas serem feitas, a hora não libera as casas, você embarga as casas. E as pessoas estão ficando desesperadas. As pessoas estão com razão. E prova disso, senhor presidente, senhores vereadores, que nós tivemos aqui um movimento nesta casa aqui, chamado Eu Luto, que iniciou-se por um número de mães que estavam preocupadas, que vêm as chuvas, então algumas estão em próxima área de risco, e estão vendo muitas pessoas não vê uma movimentação na solução de imediato os problemas deles. Eu estava aqui nessa casa, eu vi quando as pessoas vieram ao plenário, e muitas até um pouco agressivas, e com razão, porque a gente sabe que elas estão passando, que não tem a sua casa própria, estão sem aluguel social. Um minuto, vereador. Mas o que eu quero dizer com isso? Então, com essa briga, senhor presidente, criou-se impasse. E hoje, nós recebemos aqui em meu gabinete um convite do prefeito municipal, Demival Barbosa Moreira, para que esta casa fôssemos lá, amanhã, às 15 horas, e resolvessem algumas questões colocadas na pauta do movimento que foi feito, que vai interessar toda a população. A instalação das das sirenes, e divulgação dos locais e datas em que as mesmas serão instaladas, postos de apoio seguros para a população em todos os bairros. Então, senhor presidente, eu acho que nós, políticos, temos que tirar a diferença partidária nesse momento, as diferenças pessoais, as diferenças políticas. Nós temos que nos unir num momento tão difícil com essa população. Talvez, o Brizola falou uma coisa bonita uma vez, vamos engolir esse sapo barbudo que era o Lula. Vamos nos unir, vamos a essa reunião todos nós, fomos convidados para essa reunião. Vamos à casa, a Câmara tem a obrigação hoje de eu, o Poder Executivo, saber para trazer uma solução do problema. Porque nós vamos deixar o problema político abaixo dos problemas que são interesses maiores que a da nossa população. Nosso povo não merece isso. Porque talvez uma coisa pessoal, uma diferença pessoal do político com outro, uma questões ideológicas, partidárias, até pessoais, não pode sobrepor a questão do interesse da população. Então, eu acho que hoje, nesse momento, nós temos a oportunidade de irmos ao Poder Executivo amanhã, essa reunião, todos nós, chegarmos lá, é um convite, e saber que vamos ouvir, que será dada a solução, para que a gente possa também cobrar posteriormente. Porque senão não vamos poder cobrar. É muito fácil criticar sem poder cobrar. Então, essa solução eu peço aqui essa casa, porque saiu uma matéria de jornalista que diz que o prefeito convoca. Se deram mais interesse à terminologia utilizada no jornal, que chama convoca, do que em convite, do que interesse da população. Conclua. Eu vi vereador nessa tribuna que disse, bravejar, que não sou convocado, não posso ser convocado, mas esqueceu o interesse da população, que é maior que esse, um erro, a terminologia utilizada. Então, eu peço essa casa aqui, que reveja esse pensamento dos vereadores e que vamos juntos ao Poder Executivo, que a gente ouça o que tem a dizer, ouça as soluções que serão dadas, para que a gente possa também transmitir à população e cobrar também ao Executivo, talvez alguma coisa que a gente peça que ele faça para essa população, porque não podemos permitir que essa população fique à mercê, talvez, de divergências políticas, sobrepondo os interesses deles, que é bem maior, que a população está chegando em janeiro, dezembro, a chuva está chegando e não tem sendo a solução dada por ninguém, nem do Estado, nem do município. Só senhor presidente, senhores vereadores. Vereador Cláudio Damião, Vossa Excelência dispõe de 6 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu acho que as relações se constroem em cima de uma coisa chamada confiança. Pode até haver divergência, mas se a gente confia, a gente supera a divergência. O problema é que não tem confiança. Quando o governo municipal vem aqui, e aí eu tenho que reforçar a fala do vereador professor Pierre, e pede à Câmara que abone, que confirme uma proposta de acordo entre a Prefeitura e os servidores públicos do município, com relação ao contrato, e a Câmara faz, ele não cumpre a sua parte. E hoje vem querer jogar nas costas da Câmara Municipal a responsabilidade por esse caos administrativo. Isso é uma inverdade. E eu não me calo diante dessas inverdades. A responsabilidade é do Executivo.
Não dá para jogar na conta do legislador, porque quando bateram nessa porta pedindo uma solução, ainda que uma solução difícil, nós encontramos um caminho. E demos esse caminho ao Executivo. E o que ele fez com o caminho que foi dado? Enganou todo mundo. Disse que a Brasília resolveria. Não resolveu. Então, servidor, você tem que bater na porta do Executivo, sim, e cobrar o cumprimento do acordo. Aquilo que foi palavreado, que foi acordado, que foi dito, não foi cumprido. Mas não foi por nós, não. Porque tem gente que quer vir aqui para dizer que é a Câmara. Alto lá. Alto lá. Essa é uma responsabilidade do Executivo. Não é a Câmara que contrata. Quem contrata é o chefe do Executivo. E se ele pediu a solução, nós demos a solução. E a coisa caminha no mesmo sentido com relação ao movimento que veio aqui, ocupou essa casa e veio solicitar, para quem tem dúvida, eu vou fazer a leitura do que o movimento veio solicitar aos vereadores. Considerando que os vereadores são os representantes da população, eleitos por voto direto e com a função de fiscalizar os atos da Prefeitura, nós que assinamos este documento, estamos reivindicando que esta Casa Legislativa encaminhe ao excelentíssimo senhor prefeito de Nova Friburgo, Demerval Barbosa Moreira Neto, um pedido de audiência pública para prestar esclarecimentos à população desta cidade sobre medidas e ações realizadas pela Prefeitura para a prevenção de catástrofe socioambiental no município, bem como solicitar que seja iniciado imediatamente um plano de ação visando proteger os moradores, a saber, vereador Nami, por gentileza, instalação imediata das sirenes de alerta nos locais de risco em caso de aproximação de temporal e risco de enchente, divulgação dos locais e data em que as mesmas serão instaladas, abrigos seguros para a população em todos os bairros que estão em área de risco, divulgação dos endereços dos tais abrigos e todas as formas de acesso, providenciar infraestrutura nos abrigos, como água potável, material de higiene pessoal, colchonetes, alimentação e uma enfermaria, com no mínimo de estrutura para atender os casos de urgência. Estabelecer um prazo de 15 dias para que estas providências sejam tomadas. Tornar esse plano emergencial transparente, com divulgação das ações realizadas diariamente nos meios de comunicação da cidade. Foram estas as reivindicações do movimento que ocupou essa casa e que teve a acolhida dos vereadores. Ao contrário do que alguns querem fazer parecer, eles não vieram aqui para exigir da Câmara estas obrigações, que são obrigações do chefe do Executivo. Vieram solicitar que nós fôssemos os porta-vozes dessas solicitações, destas reivindicações. E é bom lembrar, senhor presidente, senhores vereadores, que nós já temos solicitado isso. Desde o início temos solicitado isso. E só não tivemos resposta nenhuma. E muitas vezes ocupamos a tribuna para cobrar as respostas. E o movimento veio para cá exatamente para dizer isso. Se não responde aos vereadores, que responda a nós, população de Nova Friburgo. Fizemos audiência, sessão específica, apresentamos emendas, projetos, fizemos a fiscalização que nos cabe e, por fim, apresentamos a proposta e hoje temos uma CPI instalada. Então, a população sabe muito bem o papel, diferir o papel de cada um, muito embora alguns que se dizem esclarecidos aqui dentro desta casa queiram confundir a cabeça da população, trazendo para dentro desta casa uma atribuição que é do prefeito. E agora vem o prefeito mandar um convite, depois de dizer que convocava, agora ele manda um convite, querendo que a gente vá à prefeitura para ele tratar do tema num tom de falsa audiência pública, porque não é audiência pública, não foi convocado como audiência pública, para que a Câmara assuma a responsabilidade que é dele, assim como fez com os concursados. Então eu tenho muita desconfiança, tenho muita dúvida dessa boa intenção do Executivo, porque se quisesse resolver, se tivesse o desejo de resolver, não precisaria que o movimento tivesse representado pelos vereadores que lá foram levar o documento. Fui eu e o vereador Isaac Demani, entregamos o documento em nome do movimento, solicitando a atenção do Executivo aquelas reivindicações que foram apresentadas, porque muito antes disso nós já fazíamos essas reivindicações.
Muito antes disso, já apresentávamos estas reclamações em nome da população de Nova Friburgo. E o que ouvimos? O que ouvimos aqui dentro? Da liderança de governo, da base aliada, de que nós só sabíamos reclamar. Diga isso para o povo, que o povo só sabe reclamar. Agora o tom mudou. Agora quer envolver a Câmara numa responsabilidade que é do Executivo. O nosso papel é fiscalizador. E é isso que nós temos feito e é isso que faremos. Pois não, vereador professor Pierre? Pelo jeito capaz de querer dividir a multa que vai sofrer por não estar cumprindo com os vereadores. Só falta essa. Chega lá, olha, eu vou receber a multa porque não fiz o meu papel. Então, vereadores, dividam comigo aqui exatamente uma responsabilidade que não é nossa. Quantas cobranças fizemos? Essa casa está cobrando desde depois da tragédia as medidas em defesa do povo. Minuto. E Vossa Excelência se coloca muito bem quando lê a solicitação do movimento. Essa casa cumpriu com seu papel democrático e de representatividade. Então, saúdo Vossa Excelência pelo pronunciamento e espero que não seja para isso, que só falta essa. E dizer, vereador, que aqui ninguém quer tomar a voz do movimento, ser representante do movimento, nós temos o nosso papel a desempenhar. O movimento tem o seu papel, a Câmara tem o seu papel, podemos até e estamos andando unidos no mesmo objetivo. Mas não tentem fazer enganar as pessoas com palavras falsas de que queremos conduzir o movimento. Longe disso, o movimento tem pernas próprias e tem inteligência e sabe muito bem aonde quer ir e por que quer ir. E só para encerrar, senhor presidente, eu quero retornar a uma questão que eu já desta tribuna há muito tempo venho falando e as consequências vieram nas chuvas desse ano, que é o aprofundamento da calha do rio lá em Conselheiro Paulino. E eu cansei de ouvir aqui, por mais de um líder de governo, que era jogar dinheiro fora, aprofundar a calha do rio. Nós gastamos, o município pagou R$500 mil à USP para fazer um estudo do aprofundamento da calha para que ele pudesse absorver as águas do rio do Córrego Dantas. Isso não foi feito. E foi declarado aqui que não foi feito. Então, o governo municipal cometeu um crime. Cometeu um crime contra as pessoas que morreram naquela localidade. E aí vem uma conversa fiada de que o INEA draga ou não draga. A responsabilidade não é do INEA nesse aspecto. Ele tem que fazer a dragagem do rio. Mas a responsabilidade é da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, que num convênio com o governo federal, através do PAC, de mais de 50 milhões, não fez a obra que devia fazer de aprofundamento da calha do rio Bengalas. Portanto, o rio retorna no sentido do Califórnia, estrangula naquela área e as pessoas acabaram morrendo, sofrendo as consequências e continuam sofrendo o mesmo risco se as chuvas se prolongarem, porque a obra não foi feita e como não houve o cumprimento do que estava estabelecido no contrato, muito certamente as consequências virão. Só quero saber se as pessoas que defenderam aquela ideia na ocasião aqui terão a responsabilidade de assumir os riscos pelo que fizeram. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Luciano Faria, Vossa Excelência dispõe de 6 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, Vereador, eu vou dar o meu tempo para Vossa Excelência, mas antes eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que eu pudesse falar rapidamente os temas que eu iria falar. É muito rápido. Fique à vontade. Eu passar a presidência aqui ao vereador Isaac Demandes, meu secretário, só para dizer, vereador, que eu recebi alguns comunicados, tenho feito alguns contatos com deputados do PMDB para saber as verbas que estão aí para vir para Nova Friburgo, fazer, na verdade, um levantamento, o que tem lá de emendas parlamentares para vir para Nova Friburgo, e recebi o ofício do deputado Fernando Jordão, do PMDB do Rio de Janeiro, objeto já liberado, liberação de recursos do município de Nova Friburgo em 19/10/2011, aquisição de equipamentos e material permanente para implantação de oficinas de inclusão digital, 4 centros de referente de assistência social, CRAS, e 1 centro de convivência do idoso. O valor o órgão Ministério do Desenvolvimento Social e a Prefeitura de Nova Friburgo no valor de R$250 mil. Então, esse valor já foi liberado em 19/10/2011. E recebi também do outro deputado do PMDB, o Adrian, que, com relação à agência do INSS aqui de Nova Friburgo, que ele recebeu já um ofício
do chefe da Divisão de Planejamento e Modernização da Receita e do Atendimento aí, vinculado ao INSS, o Ministério da Previdência Social. Né, ao deputado, endereçado ao deputado federal Adria, assunto reforma do APS no município de Nova Friburgo. 1. Trata-se de solicitação do deputado federal Adria para a reforma da Agência da Previdência Social, APS, no município de Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro. 2. Conforme informações prestadas pela Gerência Executiva de Petrópolis, as folhas 5, verificamos que o atendimento na APS Nova Friburgo continua sendo realizado na mesma localidade, em caráter provisório, de segundo e terceiro andares, isso logo após a tragédia. Entretanto, está sendo providenciada a locação de um imóvel para a transferência da APS. Após a transferência da APS, será iniciados os procedimentos para a reforma geral do edifício. 3. Diante do exposto, encaminha-se a Coordenadoria Geral de Controle e Avaliação da Rede de Atendimento para a Ciência e posterior encaminhamento à Assessoria de Assuntos Parlamentares. Então, portanto, né, já pelo direcionamento aqui, estão procurando um novo imóvel, né, para locação, no período em que a atual agência passará por reformas. Então, aquela conversa de que poderia fechar a agência aqui de Nova Friburgo, né, e até trazendo aí um certo temor aos funcionários e a as pessoas que são atendidas pela agência aqui de Nova Friburgo. Então, acredito que após esse ofício, que é um ofício aqui, são oficiais, né, acredito que esse temor já está afastado. Então, o que nós teremos aí, estão na busca de um prédio para levar toda a estrutura hoje, enquanto o prédio atual do INSS passará por reformas. Então, e é importante, né, desse pedido estar aqui encaminhado, trata-se de um pedido, uma solicitação do deputado federal Adria, porque nós estamos assistindo aí, outras pessoas querendo apadrinhar, inclusive outros deputados federais querendo apadrinhar aqui em Nova Friburgo, essa questão do INSS. Então, é lamentável que nós temos um deputado federal da própria cidade e quem busca as informações e quem traz as informações é um deputado de Macaé. Infelizmente, né, mostra aí a pouca força que nós temos no nosso deputado federal aqui de Nova Friburgo. E o último assunto, vereador. Pois não, vereador. Só para corroborar a vossa fala, eu participei de um evento no Palácio Guanabara, onde estava presente os deputados federais, toda a bancada do Estado do Rio de Janeiro, os 3 senadores, o vice-governador, o governador e os prefeitos do Estado. O único vereador que estava presente era eu, devido à minha network, minha rede de relacionamentos. A presidenta Dilma estava presente e veio com o governador. E o governador veio apresentando as pessoas. Quando chegou no deputado federal Glauber Braga, e eu tenho isso gravado, o governador fala assim: esse aqui é o deputado Glauber, é lá de Friburgo, é da sua base de apoio. Ah, muito prazer. Quer dizer, ele não conhece, não tem relacionamento nenhum, zero. A presidenta nem sabia que ele era da base de apoio dela. Só para corroborar a vossa fala. É uma vergonha. Para a gente é triste, vereador. Eu lamento muito, sinceramente, né, porque a gente poderia estar contando aí com a força do deputado federal, trazendo os recursos para Nova Friburgo, trazendo as principais respostas às nossas principais angústias e, infelizmente, né, fica aí fazendo reunião. Mas é filhinho da mamãe, não consegue. Fazendo reunião e trazendo mais um monte de mentira para a população de Nova Friburgo. E o último assunto, vereador, rapidamente, lendo o jornal da última terça-feira, o jornal A Voz da Serra, fiquei bastante preocupado, né, nos extratos aqui da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, traz o distrato do contrato 039/2011, que é da construção das 56 casas unifamiliares que seriam construídas. Então, né, a expectativa que toda a população tinha com relação às casas que seriam construídas, a gente vê aqui o distrato desse contrato. Mais então, uma pequena parte, presidente. Não vai acontecer, infelizmente, a construção dessas 56 casas. Né? É um fato lamentável que soma-se, né, a toda essa situação caótica que nós estamos hoje. É lamentável. Mas era só isso, rapidamente, vereador. Agradeço Vossa Excelência, só para passar essas preocupações, né, são preocupações que deixam a gente triste, né, com algumas notícias. Vou passar. Ainda sobraram 2 minutos ainda, vereador. Vossa Excelência saiu no lucro. Tá bom, então. Muito obrigado. Eu gostei da estratégia, eu falei com o vereador Reinaldo Rodrigues. Passe 5 minutos e use os 10.
Os 5 dele e os 5 meus. Concede uma parte aqui rapidamente. Se for bem breve, né? Não, bem breve, é bem breve. É só para responder ao professor Pierre, que a pessoa, quando quer dar a parte, dá, não estabelece condições. Ele não vai achar nada no site do Supremo, porque o processo não está lá. O processo está no Superior Tribunal de Justiça. Aí sim ele vai achar. No Supremo, não. E vão parar de espalhar terror para o servidor que foi tão massacrado ao longo desse tempo, e eu não vi nem ele, nem o partido dele, que é trabalhista, combater a famigerada Nitcop de tão triste memória. Não, senhor presidente, senhores vereadores, agradecer os 2 minutos aí que o presidente me cedeu. Eu cheguei agora há pouco, senhor presidente, de Nova Iguaçu, fui a um velório de um tio, e saí daqui, o tempo ainda nublado, de Teodoro em diante, o céu azulzinho, sem uma nuvem, e retornando por volta das 15 horas, vereador Nami Nassif, em Nova Iguaçu, tempo limpo ainda, na Washington Luiz, na altura de Duque de Caxias, de repente o tempo fecha, muita chuva com gelo, vento, muito raio caindo, e para o lado de cada serra tudo escuro, mas graças a Deus quando chegamos em Parada Modelo, o tempo já tinha limpado de novo. E falo isso, senhores vereadores, a prova que as épocas das chuvas estão chegando. Essa chuva que passei hoje pela estrada, tipicamente chuva de fim de tarde de verão. E está a prova aí, que com a natureza não se brinca. Não vou aqui parodiar o vereador Pierre e falar aqui os significados da palavra natureza, mas todos nós sabemos aqui que com a natureza a gente não tem como combater e como brigar. E vim na estrada, vereador Manuel Martins, que também é devoto de Nossa Senhora Aparecida, vim orando também e pedindo muito a São Jorge, no qual sou devoto, para que as chuvas, quando cheguem em nossa cidade, não cheguem da maneira que hoje eu passei por ela em Duque de Caxias. Com certeza virão, disso infelizmente não tem como fugir. Bom seria se houvesse um tempo de estiagem, igual era lá no Nordeste, agora também não tem mais essa seca no Nordeste, e que esse verão fosse um verão de estiagem. E digo isso, vereador Manuel Martins, porque a gente tem acompanhado o andamento da nossa reconstrução, a lentidão da nossa reconstrução. Ontem, hoje, saíram matérias de liberação de recursos, mas sabemos que o tempo é curto para que se faça alguma coisa até o início das chuvas. O que a gente pede, principalmente, é que se organize e se façam de maneira correta e transparente os pontos de lugares seguros, onde serão os abrigos em cada bairro. Isso, pelo menos, a gente tem tempo para tentar organizar. Apesar de ainda estar tímido esse movimento na nossa cidade, mas ainda dá tempo de ser resolvido. Agora, como temos vários problemas na nossa cidade, e hoje a Câmara Municipal e os 12 vereadores são parte integrante da solução desses problemas, não como executivo, porque quem faz, quem executa é o Poder Executivo, mas como legisladores, nós somos parte da solução desse problema, vereador Manuel Martins. E com isso, na terça-feira, não pude fazer parte da sessão específica que houve aqui para a Igreja Batista, comemoração do seu centenário. Estive com um deputado estadual, líder da bancada do PDT. Hoje eu nem sei se ainda é a segunda maior bancada, até porque teve uma grande mudança, o Wagner Monte, o deputado Wagner Monte foi para o PSD, então nós que tínhamos 11 vereadores, passamos a ter 10 vereadores, o PSD, eu acho que é o maior, a bancada dos deputados na LERJ, hoje eu acho que a maior bancada é do PSD, com 13 deputados, mas o deputado Luiz Martins, líder da bancada do PDT na LERJ, homem de compromisso com a população, tem aqui em mãos o Diário Oficial, num pronunciamento do deputado Luiz Martins na última semana, falando a respeito de uma demanda minha,
e de uma demanda do vereador Diogo Ornelas, de Duas Barras, a respeito da falta de compromisso com a população da empresa de ônibus na atividade. Deputado Luiz Martins, que já brigou junto à Comissão de Transporte na Alerj a respeito da cobrança do pedágio em Bom Jardim. Então, um homem de compromisso, que apesar de não teve uma grande votação na região, se compromete com a região de Nova Friburgo em ajudar a nossa região, Bom Jardim e Duas Barras. Procurei o deputado, senhor presidente, em nome desta casa, para que o deputado faça seus pronunciamentos na Alerj e fale dos problemas que a gente continua passando aqui, da demora na reconstrução, da demora de liberação de recursos, que ele consiga fazer e marcar uma reunião com o governador Sérgio Cabral, para que realmente tenhamos posição do governador efetivas da nossa reconstrução, não só para soltar para a imprensa e vender jornal, falar que já vai começar a liberar recursos para encostas, liberação de casas populares. Nós queremos uma ação efetiva do governador Sérgio Cabral, e eu pedi ao deputado Luiz Martins que faça essa agenda com o governador Sérgio Cabral. E do mesmo modo, senhor presidente, encaminhei também para o deputado Miro Teixeira, deputado federal Miro Teixeira, e para o senador Lidberg, e terei uma agenda com os dois na próxima semana em Brasília, para, do mesmo modo, pedir que eles cobrem do governo federal a mesma cobrança ao governador Sérgio Cabral, a mesma cobrança à presidenta Dilma, que estiveram aqui no início do ano, prometeram mundos e fundos e ficou por isso mesmo. E solicitei ao deputado Luiz Martins, deputado estadual, vou solicitar ao deputado federal Miro Teixeira e ao senador Lidberg. Sei que são da base de governo, e nós temos um exemplo aqui, o deputado Rogério Cabral, que foi eleito aqui em Nova Friburgo, hoje tem várias nomeações no Detran. Se você quer trabalhar no Detran, procure o deputado Rogério Cabral. Se você quer ser merendeiro em escola estadual, procure o deputado estadual Rogério Cabral. Então, como o deputado vai cobrar ações efetivas do governador Sérgio Cabral? Se comunga junto com o governador Sérgio Cabral. Então, eu solicitei ao deputado estadual Luiz Martins, que é do PDT e é da base do governo, mas falei ao deputado, se preciso for, procuro o deputado estadual Marcelo Freixo, para que ele possa, na tribuna da Alerj, dar conhecimento a todo o estado do Rio de Janeiro dos problemas da nossa cidade, dos problemas que nós estamos enfrentando. E por isso, e é nessa maneira que eu vou pontuar, senhor presidente, procurando representantes eleitos pelo povo, que devem lutar pelo direito da nossa população. Não participarei de reuniões fechadas com o prefeito. Não fui convidado, mais uma vez aqui vou repetir, semana passada não recebi telefonema de reunião, e mais uma vez não recebi convite para reunião com o prefeito amanhã. E mesmo se recebesse, não iria, vereador Nome, porque reunião fechada, e da maneira que o governo vem se mantendo, da maneira que o prefeito comanda a nossa prefeitura, eu não tenho interesse nesse tipo de conversa. Já falei aqui e repito, na hora que o prefeito resolver ser prefeito, porque ele é de direito, não adianta falar que ele é prefeito interino, ele é prefeito da nossa cidade, prefeito de direito. Existe um afastamento pelo decreto legislativo feito por essa casa, pelo prefeito Heródoto, ele está afastado. Então, o prefeito de direito é o senhor Demerval. Pena que não é o prefeito de fato da nossa cidade. Pena que não é o prefeito de fato. No momento que ele quiser ser o prefeito de fato da cidade, na hora que ele quiser e tiver à frente das ações, as ações efetivas que temos que ter no nosso município, na hora que ele bater na mesa e falar, eu que sou prefeito e eu que mando aqui, aí eu posso até sentar para a gente tentar um diálogo de reconstrução.
Agora, dessa maneira, para ouvir blá, blá, blá do prefeito, eu prefiro pontuar de outra maneira. E está a prova aqui, ó, da falta de organização e de planejamento, como o presidente dessa casa já falou. O distrato com a empresa que ia construir 56 casas populares no Parque das Flores. A empresa veio, trouxe a primeira carreta com madeiras, como chegou aqui, foi cogitado numa sessão, deram prazo, esse governo vive de prazo, mas não cumpre os prazos, e fizeram agora o distrato de 56 casas populares. Só podem estar brincando, senhores vereadores. Só podem estar brincando. E mais, em cima do artigo, senhor presidente, me desculpa, muito breve, porque isso aqui é de interesse público, mas em cima do artigo do distrato, da Lei 8666, o pior, senhor presidente, o pior, artigo 79, parágrafo 2º, quando a decisão ocorrer na base dos incisos 12 e 17 do artigo anterior, sem que haja culpa do contratado, este será ressarcido dos prejuízos. Então, o município, além de fazer o distrato, ainda pode trazer aí prejuízo, porque ainda tem que ressarcir a empresa, que chegou a vir com 2 carretas para Nova Friburgo. Agora, o que será? Hoje, senhor presidente, eu fui até a procurar, mandei um assessor meu que é advogado, ele tem até o direito de ter vistas. Por que fizeram esse distrato? Conclua, e quando o procurador foi buscar o distrato na Secretaria de Governo, e o secretário de Governo, o senhor Zé Ricardo, que eu tenho um carinho e respeito por ele, falou que se era para mim, ele não ia liberar. Se eu quisesse, eu pedia requerimento de informação. Por que esconder isso? Agora eu vou pedir o requerimento de informação, mas em cima do regimento dessa casa, eu vou querer que cumpra o prazo, senão vai responder por improbidade administrativa.